E se ninguém estivesse olhando? Você faria a coisa certa? Afinal, a justiça existe? A palavra justiça faz parte da nossa vida o tempo todo. A gente vê ela nas notícias, nos tribunais, na internet e até mesmo nas situações do nosso dia a dia. Mas ainda assim, existe uma dúvida. A justiça realmente existe? Muitas vezes, a sensação é de que ela não funciona para todo mundo da mesma forma. Enquanto algumas pessoas têm facilidade para resolver os seus conflitos, outras têm dificuldade até para serem ouvidas. E talvez seja justamente por isso que algumas pessoas desacreditam dela. Quando pensamos em justiça, muitas pessoas imaginam apenas em leis e tribunais, mas a justiça também envolve respeito, honestidade e igualdade. Aristóteles, um filósofo muito importante na história, dizia que a justiça era buscar equilíbrio nas relações humanas. E mesmo tantos anos depois, a sociedade ainda continua tentando buscar esse equilíbrio, porque nem sempre aquilo que é legal parece realmente justo. No nosso dia a dia, existem situações simples que nos fazem refletir sobre isso. Devolver algo perdido, respeitar o espaço do outro e escolher fazer o certo, mesmo que isso não aparenta para ninguém. Às vezes, fazer a coisa certa nem sempre é fácil, exige consciência e exige também muito caráter. Mas quando olhamos para a realidade da sociedade, percebemos que muitas pessoas ainda sentem que a justiça não acontece igualmente para todos. Muitas vezes, quem tem mais dinheiro, mais influência ou até oportunidades acaba tendo vantagens maiores. Enquanto outras pessoas enfrentam dificuldades para acessar os seus próprios direitos, isso acaba gerando revolta, desconfiança e um sentimento constante de injustiça. Mesmo com tantas falhas, a justiça continua sendo essencial para a sociedade, pois uma sociedade sem respeito, sem regras e sem responsabilidades será uma sociedade sem confiança. A justiça não existe apenas para punir, ela também mantém o equilíbrio social e previne a convivência entre as pessoas. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com o professor Valdir, nosso professor de Filosofia do Direito, e hoje estamos aqui para fazer algumas perguntas para ele relacionado à justiça. Muito boa noite, professor Valdir, é um prazer estar aqui com você. E agora, vamos começar com as perguntas. Professor Valdir, afinal, justiça existe na prática ou estamos apenas em constante busca por ela? Olha, a justiça, em alguma medida, existe sim na prática, mas é importante ressalvar que a justiça é um ideal, é um norte, é o que se busca. Então, a justiça ela é a condição de legitimidade do direito e o direito é a condição de realizabilidade da justiça. Então, uma vez que o direito existe e para se legitimar ele precisa em alguma medida da justiça, a justiça existe também na prática, mas não de forma perfeita, não de forma plena, existe de acordo com as possibilidades históricas de cada povo, de cada contexto. Mas alguma justiça existe. Então vamos para a segunda pergunta. Uma sociedade mais justa tende a ser necessariamente mais feliz? Pergunta interessante. Há quem diga que a justiça seria a felicidade do ponto de vista social. Como cada indivíduo não basta, não consegue por si só alcançar os seus objetivos, né, realizar os seus projetos, a gente precisa conviver em sociedade, sem prejuízo das outras razões que levam a gente à vida em sociedade. De modo, então, que a felicidade individual passaria pela justiça social. A justiça seria a condição de possibilidade da realização da justiça de cada um. Mas se existe alguma felicidade do ponto de vista social, seria a justiça. A justiça seria a representação da felicidade social. Agora, terceira e última pergunta. O senhor acredita que a justiça perfeita realmente existe ou ela é algo que a sociedade sempre vai buscar? De certa forma, essa pergunta
refaz a primeira pergunta, só que em outros termos. Não existe justiça perfeita porque não existe ser humano perfeito e não existe sociedade perfeita. Aliás, o ser humano não é o ser da perfeição, mas sim o ser da perfectibilidade. Estamos a caminho, somos um construto, somos históricos. Então, embora não exista justiça perfeita, isso não significa que a gente não esteja sempre empenhados, engajados na busca por um direito mais justo. Porque é importante ressalvar que sem lei, sem norma, sem ordenamento jurídico, também não se tem justiça. Justiça que é a balança, e direito, lei, que é a espada. Então, é preciso ter os dois. A justiça, a balança, e a espada, a força, para realizar, para concretizar alguma justiça. Muito obrigada novamente, professor Valdir. E essas foram as nossas perguntas relacionadas à justiça. Talvez a justiça perfeita nunca exista completamente. Mas a busca por ela precisa continuar existindo, porque a justiça não encontra somente nos tribunais, mas sim nas nossas escolhas e na forma como tratamos as pessoas. E, por fim, talvez a pergunta não seja apenas será se a justiça existe, mas sim que tipo de justiça estamos construindo todos os dias.